favor? Não é o caderno, não? Aquela correção da folha? Mas pega os livros também. Deus. Eu passei o exercício da página 16 e 17, não foi nessa aula? Foi. E na live passada ficou pra falar sobre as habilidades das letras das músicas, não foi isso? Foi. Que era pra gente escolher uma música e colocar e fazer um textinho. Isso. Então corre, quem tá com o celular descarregando pra poder botar no carregador pra assistir a nossa aula. Mas primeiro, no fim, vocês ligam a câmera e aí mostram a atividade da questão da letra da música, tá? Mas no início agora eu quero saber de vocês. Vocês estão com dúvidas no conteúdo relacionado a fonemas? Vocês estão entendendo tudo relacionado a fonema? Tá tudo tranquilo? Tá. Eu tô entendendo tudo. Estão entendendo que tem uma letra que ela representa apenas um fonema e tem várias letras que representam vários fonemas. Tem letras que não representam nenhum fonema. Vocês estão entendendo o passo a passo? Sim, tia. Eu entendi. Então, se eu der algum exemplo para vocês relacionados a letras e fonemas, vocês saberão me dizer na palavra quantas letras e quantos fonemas tem. É isso? Sim. Deixa eu dar um exemplo da palavra táxi. Tem quantas letras e quantos fonemas? Quem não quiser participar com o microfone ligado, pode escrever no chat, tá? É só um exemplo para ver se todo mundo tá entendendo. E aí, agora, táxi. Quantas letras e quantos fonemas? Gente, olha, algumas letras do nosso alfabeto, porque as 26 letras que compõem, um fonema não. Tem 4 letras, isso mesmo, são 4 letras. Algumas letras do nosso alfabeto, as mãos estão sujas da pintura. Eu não entendi. Professora, ainda eu acho que aquela live do... que a senhora fez. Com o Gabriel. Gente, eu acho que ele saiu. Não, ainda tá. Gente, olha, voltando ao raciocínio da explicação. Algumas letras, as 26 letras que compõem o nosso alfabeto, elas representam todos os fonemas da língua portuguesa. Porém, tem algumas letras que na hora de emitir o som, porque os fonemas são os sons das palavras, ela representa vários fonemas. Desliguem aí os microfones, está dando um erro. Representam vários fonemas. E um exemplo bem simples de letras que representam vários fonemas é a letra X. Em algumas palavras, o X tem o seu próprio fonema, mas em outra ela representa vários outros fonemas, várias outras letras, tá? Então, quando eu dou o exemplo da palavra táxi, na palavra táxi eu tenho 4 letras, mas tenho 5 fonemas. Por quê? Porque o X tem som de KS. Táxi. Então eu tenho T-A-K-S-I. 4 letras, 5 fonemas. Os fonemas são todas as representações dos sons das palavras. Então aí, nesse exemplo da palavra táxi, eu tenho 4 letras, mas tenho 5 fonemas. Porque o X tem som de KS. Mas se eu digo extremo tem som de quê? Tem quantas letras e quantos fonemas? Entendeu, Natália? Quantas letras e quantos fonemas tem extremo?
Agora faz tudo sentido. Gente, coloque quando vocês entrarem para poder participar da live, coloque o nome de vocês, que aí fica mais fácil de eu identificar quem está participando da nossa live. Então vamos lá. Extremo. E-X-T-R-E-M-O. Extremo. 7 letras. Quantos fonemas? Quantos fonemas? O X, ele tem o som de X mesmo ou não? Extremo. Ele tem som de X. Então eu tenho 7 letras e 7 fonemas. Ele só seria 8 fonemas se o X tivesse com o som de mais outra letra. Ele tivesse de várias formas representando outras letras. Mas como nesse exemplo o X tem o som de X, tem o som dele mesmo, então ele só representa um fonema. Então cada letra um fonema, tá? Extremo. Tá bom? Conseguiram entender mesmo? E por que vamos lá, tem muitas pessoas. Ai, Medo, desliga o microfone. Obrigada. Então, o que é que acontece? Gente, desliguem os microfones. Porque quando for, na hora que a gente for fazer o debate sobre o conteúdo, aí eu peço pra todo mundo abrir o microfone e aí ficar tranquilo, tá? De antemão eu quero pedir desculpa se vocês estiverem ouvindo algum barulho ao redor. É porque hoje, como eu decorei um pouco o cenário, vejam que eu botei algumas bandeirolas para decorar, eu vim fazer a nossa live aqui na minha garagem. E aí a questão da redondeza da minha casa está com barulho, mas não tem problema, tá? Acho que não esteja atrapalhando vocês. Estão atrapalhando? Não, professora. Pronto. Então, o que é que acontece? Por que é que às vezes há uma dificuldade enorme? Tá deitado. Deixamos já ele para apresentar para vocês, tá? Me lembrei no final da live. O que é que acontece? Na questão da representação dos fonemas. Qual é a dúvida? Porque aqui muitas vezes tem a dúvida. Há 2 razões para essas dificuldades. A primeira razão é na hora de grafar, por causa da grafia. Na hora que eu vou representar a grafia, muitas das vezes, como a palavra táxi, o X tem som de vários outros fonemas. Então, tem um som diferente do que representa na grafia. E aí, se torna uma dúvida de como se escrever corretamente a palavra táxi e de saber quantos fonemas tem a palavra táxi, tá? Então, ele deu, o livro na página 13, ele dá 2 razões. A primeira razão é que muitas das vezes um mesmo fonema é representado por diversas letras. Então, eu tenho apenas um fonema, e aí ele deu o primeiro exemplo na letra A. Coloquem aí na página 13. O primeiro exemplo na letra A, ele fala que o fonema X, ele emite o som do próprio X e do CH. Então, eu tenho palavras como enxada, que realmente enxada. Eu emito o som do X. Caixa. Emito também o som do X. Mas aí vem a palavra chulé, chocolate. Página 13. Chulé, chocolate, que são escritos com CH, porém na pronúncia, na hora de transmitir para a parte fonológica, ele emite com o som de X. Então, o fonema X, para representar tanto as palavras que na sua grafia são escritas com X, como com CH, da letra A. E aí vem o fonema Z. O fonema Z, quando palavras que estão escritas com Z, com S e com X, tem som de Z. Então, cozido e dismo, que são escritos com X, ou com Z, mas emitem realmente o som de Z. E aí vem casa e braseiro.
são escritos com S, mas aí tem qual é o som de Z. E aí, muitas das vezes, é isso que acontece. Uma das razões para dificuldade na questão da grafia, na questão de escrever a palavra corretamente, é por causa que um fonema, às vezes, é representado por várias outras palavras, por várias outras letras diferentes. Entenderam? Por isso a questão da diferença, da dificuldade em engrafar as palavras quando estão relacionadas aos fonemas, tá bom? Veja, a segunda razão é que em alguns casos é necessário a união de duas letras, de dois dígrafos, que é para poder representar um fonema. Aí ele deu o exemplo de vermelho. Vermelho, eu tenho 8 letras, porém eu preciso da junção do L e do H para representar um único fonema. Então eu tenho 8 letras e 7 fonemas, porque o LH ele representa apenas um fonema. E aí vocês viram a diferença? Há duas razões. Ou pela dificuldade de apenas um fonema representar ser representado por várias letras, ou pelo simples fato de ter que optar pela união de duas letras, de dois dígrafos, para poder representar um único fonema. E aí a dificuldade na grafia. Mas, se pararmos para observar, pararmos para estudar e analisar essa questão dos fonemas e das letras, é bem tranquilo é um conteúdo bem tranquilo, tá, gente? Então não precisa ficarem com tanto medo em relação a esse conteúdo não, porque ele é bem tranquilo mesmo, tá? Vejam só, hoje na aula de hoje eu passei para vocês a página 16 e 17 e falei um pouco sobre o conteúdo que é o podcast, não foi isso? E aí eu apresentei para vocês um site onde era o Jovem Nerd, e onde aí ele relatava para vocês o que é um podcast. Botem aí na página 18, no Para Saber Mais. Gente, o podcast, ele é um programa que era disponibilizado de início no meio digital por smartphones ou era por via de computadores e iPads que eram direcionados à Apple, tá? Então aí todo o seu direcionamento, em 2004, era só um arquivo direcionado à Apple. Então quem tinha computadores e iPads que eram da marca Apple já podia se utilizar. Fora do Brasil, faz um pouquinho antes do Brasil, porque no Brasil em 2004 foi que começou a se produzir podcasts, que foi por via de computadores, que era unicamente pelo dispositivo da empresa Apple. Só depois é que veio tomando formas e formas, e hoje podemos encontrar vários sites independentes de qual empresa a ser direcionada, independente de qual a marca de uso do aparelho, você pode ouvir um podcast. No Brasil começou em 2004. Fora do Brasil, um tempo antes, eles já eram adeptos da cultura do podcast. Quem é que se utiliza hoje está no amplo geral da sociedade? Por quê? Porque não é simplesmente porque de 2004 no início de 2004 poucas pessoas, eram mais jovens, que viam a necessidade de quererem eu assisti um filme e eu preciso saber a visão crítica, a resenha crítica desse filme. E aí eu vou pesquisar em um podcast. Eu li um livro e quero ouvir. Como eu botei pra vocês, eu pesquisei sobre a questão da produção. E aí eu falei, se eu não me engano, foi sobre engenharia de produção de áudio. Eu dei como exemplo que foi até um site que o próprio livro disponibilizou. Ele deu uma dica, que é o Jovem Nerd. Se depois vocês quiserem dar uma olhada, é jovemnerd.com.br/nerdcast, novamente. Ele disponibilizou, onde ele vai apresentar vários outros fatores. E não é só direcionado a livros.
Vocês viram que é a questão da... Quando eu quero... Desliguem as câmeras. Tem câmera ligada. Quando eu quero retratar sobre qualquer outro conceito, qualquer outro conceito direcionado, você vai poder encontrar várias e várias informações no podcast. E aí, para aquelas pessoas que não precisam... Quem é, gente? Gente, coloque o nome de vocês, por favor. Quando vocês forem entrar na sala online, tá? Para ficar mais fácil. Quem é que colocou a interrogação e o outro que colocou blá blá? Por favor, coloque o seu nome para aparecer as suas iniciais. Outro aqui que tem as iniciais ANA. Coloque aí, por favor. Não, erro 789 não é o seu nome. Tá? Então, aí na página 18 ele diz assim: a cada ano há novas tecnologias surgindo, bem como novas formas de comunicar e trabalhar com informações. Uma dessas novas formas é o podcast. De modo geral, o podcast é um programa disponibilizado no meio digital que permite às pessoas acompanharem e terem atualizações ao mesmo tempo em que o conteúdo é lançado no site. Tais programas, embora possam ser no formato de vídeo, normalmente são gravados em áudio, como um programa de rádio digital. Normalmente, olha, embora... Ai, gente, só esse carro passar. Pronto. Embora vocês possam encontrar também podcasts que são direcionados a programas com formato de vídeo, geralmente vocês encontram podcasts em formato de áudio. É como se a gente estivesse num áudio com a rádio digital. Como eu preciso ouvir uma informação direcionada, como o exemplo que eu coloquei para vocês, que foi da parte da engenharia de áudio. Eu boto o fone de ouvido, ou se eu estou na minha casa, eu programo lá no site, coloco no site e aí transmito, escuto toda a informação que aquele site, que aquele podcast tem a me direcionar. Então, o podcast nada mais é do que um texto feito para ser ouvido, tá? Possui toda uma estrutura de roteiro também e pesquisa prévia, mas ele tem a função de passar informação para os seus internautas. Então, nada mais é do que um texto para ser ouvido. Prestem atenção, tá bom, gente? Que depois eu vou até passar depois eu vou, no segundo momento, vocês irão ter que produzir um podcast. E aí eu vou passar na aula, para vocês. Gente, vamos parar da conversa aí no chat. Prestem atenção aqui, tá? Depois a tia descobre quem são os alunos que estão abreviando as palavras abreviando os nomes com outras... Não tá colocando o seu nome verdadeiro e a gente não sabe, e aí fica brincando um pouco com as coisas, né? Viu, Pietro? É fundamental a participação e a disciplina diante da aula online. Já que além de você se atrapalhar, você também atrapalha os seus colegas. Viu? Muito obrigada por ter colocado o seu nome. E agora vamos prestar mais participação, vamos prestar mais atenção e ter mais participação na aula, tá? Porque lembre-se do que eu falo pra vocês, gente. Independente do ambiente onde estamos, não vai poder parar. As aulas não vão poder parar. Temos que continuar as nossas aulas, mesmo que seja num ambiente virtual. E aí o professor se dispôs a trazer inovações, como hoje mesmo me dispus a trazer
de um jeito leve, de uma maneira leve, quando iniciei a live brincando com vocês, dizendo que é São João e tudo, tá? Que entramos no período junino. Vocês têm que aprenderem a participarem e a ter disciplina. Porque não se atrapalha em si. Atrapalha também os seus colegas que estão acompanhando toda a questão do conteúdo. Porque a partir do momento que deixa o chat ligado e aí vocês começam a brincar, não tem como fazer com que vocês não tem como não prestar atenção no que vocês estão falando e acaba tirando a concentração em relação ao conteúdo, tá? Então, prestem atenção. Se vocês quiserem participar, quiserem dar uma olhada lá naquele site que eu falei pra vocês na aula gravada, que é o Jovem Nerd, podem irem participar, podem dar uma olhada, é bem legal. Em um segundo momento eu vou pedir para vocês produzirem um podcast com um tema tudo direcionado, tá? Mas desde já, o podcast, ele é um texto feito para ser ouvido, onde ele traz informações necessárias ao leitor sobre relacionados um respectivo tema. Então eu tenho um respectivo tema e aí eu vou direcioná-lo, o meu podcast a esse tema, tá? Tem sites no qual vocês podem fazer um podcast gratuito. E esse site eu vou repassar para vocês tudo direitinho. Vou apresentar para vocês como é que monta um podcast, tá? Tudo bem explicadinho para vocês acompanharem direitinho. Agora, eu vou fazer a correção da página 16 e 17. Coloquem aí os livros na página 16 e 17, por favor. Gente. Já foi pra hoje? Foi. Ah, tá. Eu vou fazer a correção na hora da live. Mas não tem problema. O importante é que quando vocês tiverem um tempinho e quiserem fazer, o importante é vocês fazerem a atividade. Não tem problema se não concluir a atividade toda agora pela manhã. Mas tirem um tempinho ainda hoje, à noite, ou agora depois da live para responderem a atividade, tá bom? E lembrem-se que dúvidas vocês podem tirarem aqui comigo, tá? 12ª questão. Em qual das palavras a seguir a letra X apresenta dois fonemas? Quais são as palavras a seguir? Qual foi a alternativa que vocês marcaram na atividade? Táxi. Qual a letra? Letra C, táxi, que foi até o exemplo que eu dei de início para vocês quando começamos a nossa aula. Que táxi, ele equivale aos fonemas K e S. Então, letra C. 13ª questão. Sobre a palavra nhoque, pode-se afirmar que ela tem... Professora, que página? Página 16, Arthur. Obrigado. Por nada. Na 13ª questão, vocês marcaram qual alternativa, pessoal? C. Letra C. 4 letras e 6 fonemas. Porque lembram que algumas palavras precisam da junção, algumas palavras precisam da junção de 2 letras para representar um único fonema. Isso equivale à palavra nhoque, tá? 14ª questão. Coloque verdadeiro V ou falso F, com base no que cada alternativa informa sobre o número de letras e fonemas das palavras a seguir. Letra A, chimarrão, 9 letras e 7 fonemas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se quiserem ligar o microfone, estão liberados, viu? Verdadeiro. Letra B. Isso, mas
São 2h30, mas aí vamos terminar a correção, pelo menos da página 16, tá? E aí eu encerro. Hospital, 8 letras e 7 fonemas. Verdadeiro. Verdadeiro. Letra C, prometido. 8 letras e 7 fonemas. Falso. Falso. Osso, 4 letras e 3 fonemas. Verdadeiro. Verdadeiro. Que palavra tem mais letra do que fonemas? A 15ª questão. Vocês marcaram qual alternativa? A 15ª, letra C, churrasco, tem mais letras do que fonemas, tá? Sim. E eu vou encerrar na 16ª, porque aí a 17ª é para ler o texto, na próxima aula a gente conclui a explicação. Indique a palavra que tem 5 fonemas. Qual é a palavra que tem 5 fonemas? 5 fonemas. Letra A. Letra B, flecha. Letra B, flecha. Professora, a 7, a página 17, a senhora vai corrigir na próxima aula, né? Até amanhã mesmo, na aula gravada, eu posso fazer a correção da 17 e implementar o texto que está na 16, na 17ª questão, tá bom? Amostre o cachorro. Tá. Olha, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Apesar de ter alguns colegas de vocês que meio que atrapalharam conversando no chat, mas muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Deixa eu chamar ele. Billy, vem aqui, vem aqui, venha. A 15ª questão, letra C. Vem aqui, Billy, ele tá dormindo, gente, ele não quer vir nem a pau. Vem aqui, rapaz, vem aqui, venha. Vem aqui, vem aqui. Ele vem agora, ele vem. Vou mostrar pra vocês. Já que vocês tanto pedem. Aqui está Billy. Oh, que lindo. Esse é o bebê da mamãe. Tchau, gente. Tchau. Tchau.